convidar a amada igreja a se colocar em pé. Nós vamos ler o Salmo 42. Vamos ler todos juntos. O Salmo 42 é um salmo curto, um salmo muito lindo. Nós vamos meditar sobre esperança em tempos de alma abatida. Salmos 42. Juntos, vamos lá. Como o servo brama pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatindo a minha alma, e porque te perturbas em mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catapultas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como fervilham a palavra de Deus ossos, e afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, linda aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, e suplicamos que essa palavra, somente a Tua palavra, fale a cada um de nós agora. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Onde você consegue esperança e renovação quando está espiritualmente abatido? Meus irmãos, são muitos fatos e circunstâncias atualmente que nos levam a que a nossa alma, algumas vezes, esteja abatida. Eu creio que nessa caminhada da vida, vi uma mudança muito grande na sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade agrária que veio para o meio urbano. Os nossos pais eram pessoas que resolviam as coisas. Não tinha situação difícil. Nós éramos famílias grandes, muitos filhos, né? Mas nós tínhamos uma posição de aprendemos com isso a resolver, a não estarmos abatidos. Mas a sociedade mudou, virou uma sociedade urbana. E a sociedade que eu vejo dos meus filhos, né, e daí para frente, já foi uma sociedade mais criada em apartamentos, criada em casa, e que talvez não tenha aprendido a enfrentar a vida como deveria. E eu tenho visto isso no ministério. E são coisas que, às vezes, notícias, situações, maldades
injustiças, enfermidades, perseguições, nos fazem, às vezes, a todos nós, ficarmos com a alma abatida. E o salmista, que provavelmente estava exilado, longe de Jerusalém, ele nos traz grandes ensinamentos nesse salmo. Eu gostaria de iniciar com o versículo 1 e 2, quando fala que ele tem sede de Deus em tempo de aflição. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Quando irei me ver perante a face de Deus? É um pedido de ajuda. E todos nós, em algum momento, passamos por isso. E temos um pedido de ajuda a Deus. O salmista, ele está expressando aqui sede espiritual. Ele está, muito provavelmente, longe do templo, longe de Jerusalém, longe ali da Judéia, mas ele tem sede da presença de Deus. Ele queria novamente adorar no templo. E a minha geração tem visto seus pais já partirem, alguns pais estão partindo, e outros pais não têm mais condições de vir ao templo. Alguns que eu conheci aqui, hoje em dia não podem mais vir ao templo. E como que há uma sede, mesmo vendo na internet, às vezes um culto, não é igual estarmos aqui nessa comunhão, adorando a Deus, buscando a Deus. Quantos e quantos não podem estar nessa presença de Deus, nessa comunhão aqui no templo? Eu comparo com um animal lá no sertão. Eu morava agora além do sertão, lá em Tocantins, né? Região muito seca. E um animal assim, ele fica realmente com os olhos brilhando, né? Buscando água. Assim é a alma do cristão, quando sente a ausência da presença de Deus. Ah, meus irmãos, onde nós devemos saciar a nossa alma? Não é com distrações que o mundo tem e que muitas vezes nos oferecem, mas devemos saciar a nossa alma na presença de Deus. No versículo 3 e 4, nós vemos que lágrimas e memórias, a luta interior. Ele fala assim: minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite. Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Ah, meus irmãos, quantos têm saudades do culto, de estar na presença de Deus e que não podem, talvez porque estão enfermos, idosos, não podem vir ao templo. A alma está em conflito. Uma coisa que ataca a nossa fé é o desânimo. O desânimo é algo que vai diretamente, interfere na nossa fé. Mas o salmista, ele lembrava dos cultos alegres nos templos. Ah, meu irmão, devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É como se estivéssemos olhando os álbuns de foto antiga ou as mídias sociais hoje em dia e nós vamos olhar, e nós vamos lembrar de tempos em que estávamos mais na presença de Deus, tempos que buscávamos mais a Deus, tínhamos mais alegria na presença de Deus. Quando estivermos em crise e o dia mau vem, o dia da angústia vem. Tem um louvor de Vencedores por Cristo que eu gosto muito.
que fala sobre esse dia da angústia. Em algum momento, quando não estamos esperando, a crise vem, seja emocional, seja espiritual, mas nós devemos lembrar a fidelidade de Deus no passado conosco. Isso vai reacender em nós a esperança. Situações difíceis acontecem. E já aconteceram, e Deus nos livrou. E na nossa vida, nós podemos olhar para trás. Se Deus nos livrou daquelas situações, Deus vai nos livrar no futuro também. No versículo 5, é um dos cânticos mais bonitos da Bíblia, ele faz uma pergunta, a própria alma, conversa consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista está conversando com a sua própria alma. Ele não se entregou ao desânimo, mas confrontou seus sentimentos com a fé. Não devemos olhar as dificuldades, meus irmãos. Devemos olhar para Deus. É como se fosse, mais ou menos, não vou falar um outro time que esse pode ser palavrão, mas o técnico do Fluminense, chegando no intervalo do jogo, lá para os seus jogadores, falando, vamos lá, tem condições, nós vamos vencer, vamos lá, dá, né? Vamos dar mais gás. O técnico faz isso ali no intervalo. É mais ou menos isso que o salmista está falando com a sua própria alma. Ele está falando, olha, por que estás abatida? Ó minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Você tem falado com a sua alma? Ou você tem deixado que os problemas estejam te levando a um estado espiritual, talvez que não seja dos melhores? A fé nos chama a confiar, mesmo sem ver no presente. Mas confiando em Deus, nós temos o futuro, meus irmãos. Deus ainda está presente na escuridão. Versículos 6 e 8. O abismo chama o abismo, contudo o Senhor ordena sua misericórdia. À noite comigo está o seu cântico. Ah, meus irmãos, quantas situações difíceis são, enfermidades, injustiças que passamos no trabalho, às vezes com amigos, perversidades que existem na sociedade, assaltos, e tantas maldades estão acontecendo hoje em dia. Mesmo em meio à dor e escuridão, Deus continua agindo, meus irmãos, com amor, misericórdia e bondade. Deus é bom. É como uma estrela. Muitas vezes pode ter nuvens, estão cobrindo as estrelas, mas ela continua brilhando, mesmo atrás dessas nuvens. Assim é o nosso Deus, está presente, mesmo quando não sentimos. Nós temos um exemplo em Atos, capítulo 16, 25 a 34, de Paulo e Silas. Injustamente foram presos, porque estavam pregando a palavra de Deus. Foram jogados lá embaixo, presos, amarrados, com correntes. Mas Paulo e Silas, mesmo nessa situação, cantavam a Deus. E o louvor de Paulo e Silas abriu as portas da prisão, as portas da prisão. Ah, meu irmão, precisamos cada dia mais confiar em Deus, apesar dos vales escuros que nós passamos,
pois Deus nunca nos abandona. Versículo 9 e 11 fala sobre a luta continua, mas a esperança vence. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Espera em Deus. A dor ainda estava presente na vida do salmista, mas a esperança renovava a sua mente. O salmista repete a verdade para si mesmo. Há um cântico, Mente e Coração, dos Vencedores por Cristo. Ah, como é bom poder, aos pés da cruz, depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. Eu gosto de tocar um pouquinho de violão. E eu não sabia disso. Quem me alertou foi minhas filhas. Que quando eu chegava em casa do trabalho, falava com a Ana, falava com as meninas, ia lá, pegava meu violão e começava a cantar. Tinha sido um dia difícil para mim. Ah, como é bom! Esse hino é muito lindo, eu gosto de cantar esse hino. Tem um outro hino também, é um cântico, que fala, Cristo Jesus é meu bom Salvador. Geralmente eu cantava esse hino no chuveiro, tomando banho, e as meninas ficavam na porta, quando eram pequenas, me imitando. Cristo Jesus é meu bom Salvador. Elas ficavam me imitando. Elas iam para a porta para me imitar. Mas são cânticos que falam muito ao meu coração e que realmente me ajudam nessas horas difíceis. Então, é como alguém que repete um refrão de um louvor que você conhece. O salmista está falando, ainda o louvarei. Cultive o hábito de alimentar a sua fé. Com a leitura da Bíblia, com o estudo da Bíblia, com a oração, com o louvor, são meios designados para fortalecer a nossa fé, mesmo quando o coração está abatido. Em síntese, meus irmãos, a esperança sustenta a alma. Todos, em algum momento, passamos por alguns momentos de dor, de sede espiritual, de abatimento. Mas o salmista, ele fala, ainda o louvarei. Meus irmãos, Jesus é a fonte de água viva que pode realmente preencher o nosso coração em tantas dessas situações. Somente em Cristo podemos saciar a nossa alma e renovar a nossa esperança. Meus irmãos, você tem sede de Deus? Volte-se para o Senhor Jesus Cristo hoje. Vou convidar, vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus com o hino 375. O coro dele fala assim, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Deus abençoe. Amém.